Retornamos TV Cidade, Ponto de Vista, Canal 9, sempre agradecendo a você que participa com a gente. Olha, muitas informações que chegam, né? A gente precisaria ter mais tempo. O comandante hoje já liberou uns minutos a mais, falou, não, se precisar uma meia horinha a mais, vai embora, ainda mais com a presença ilustre aí do reverendo Marcos Kopesca, né? O nosso comandante-mor autorizou esticar um pouquinho o nosso horário ao vivo aqui na TV Cidade também. Então, vamos receber, né, com muito carinho, a gente que tem acompanhado já o seu trabalho, né, aqui na grade de programação da TV Cidade também ele apresenta, são diversos, assim, o termo que a gente utiliza na imprensa são programetes, né, que são aqueles programas de alguns minutos de duração, né? E a gente tem o Vida em Gotas, né, que ilustra a nossa grade de programação também, né, apresentado pelo reverendo Marcos Kopesca. E ele de forma muito didática, muito clara, né, sempre levando mensagens de otimismo, de esperança, né, sempre agregando valores positivos, né, para a nossa sociedade, é muito importante. E hoje, em razão até de um artigo que ele publicou no jornal de Marília, que ele é colunista no jornal de Marília, né, surgiu a ideia de convidá-lo para participar aqui e falar com a gente especialmente sobre a influência de uma pandemia no psicológico, né, das pessoas. Então a gente recebe em nome da direção do Canal 9 e do programa Ponto de Vista, nós recebemos aqui o reverendo Marcos Kopesca, ele que é formado, graduado em Teologia e pós-graduado em Terapia da Família e também autor de 14 livros. E também é o reverendo da Terceira Presbiteriana Independente aqui de Marília. Reverendo Marcos Kopesca, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João Fabiano, boa tarde, doutor Cassiano. Por gentileza. Boa tarde, João Fabiano, boa tarde, comandante doutor Cassiano, boa tarde a todos que assistem o Ponto de Vista. É um privilégio estar aqui, né? Já me sinto em casa aqui na TV Cidade, né? Como você já falou, já faz parte do meu roteiro, né? E estou aqui para falar um pouquinho sobre os desdobramentos nas emoções, na vida emocional desta pandemia. Bem, pastor Marcos, muito obrigado, mais uma vez agradecemos a sua presença e vamos começar pelo título do artigo que o senhor, como colunista do Jornal de Marília, publicou recentemente. Aqui diz o seguinte: o vírus do pânico e o contágio psíquico. Então, o vírus do pânico e o contágio psíquico, trazendo então a sua informação sobre esse tema, pastor. Sim, bom, nós nascemos com dois tipos de medo apenas, são inatos, medo de cair e medo de barulho, medo de um estrondo, por exemplo. Isso é comum, toda criança já nasce com esses dois medos. Mas quando chegamos ao fim da vida, provavelmente teremos passado por 3.600 tipos diferentes de medo. Tudo isso, reverendo, de dois que são inatos, média, no fim da vida chega a 3.600? Mais ou menos isso. Alguns criação... mais corajosos, alguns menos, mas teremos passado por 3.600 tipos de medo. Alguns desses medos são estranhos. Como, por exemplo, medo de palhaços, medo de balões de festa, medo de insetos. Isso, medo de insetos, né? É muito comum medo de barata, medo de aranha, também é estranho, existem pessoas que têm medo de cores diferentes, né? Medo do amarelo, ou medo do verde, ou medo do vermelho. Existem pessoas que têm medo de lugares abertos. A psicologia coloca um capítulo inteiro à disposição
das fobias, né? E como tratá-las. Nós não podemos nos blindar dos medos. É algo comum, inerente do ser humano. Nós, ao longo da vida, inevitavelmente, vamos ter medo. A questão não é ter medo, a questão é como administrar o medo, né? É o filósofo Jean-Paul Sartre, se essa pronúncia do último nome dele, né? Mas ele diz assim: todos os homens têm medo. Quem não tem medo não é normal. Isso nada tem a ver com coragem. E é interessante que a coragem não é a ausência de medo, é a capacidade de administrar o medo, a capacidade de domar o medo que é inerente do ser humano. Se não tivéssemos medo, nós íamos atravessar as ruas sem olhar, íamos imprimir altíssimas velocidades no carro e sair na cidade sem medo, né? Aliás, o medo, uma dose de medo, protege a vida, inclusive, faz parte da sensatez. Mas é interessante o que o apóstolo João escreve na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 18, que ele diz: o perfeito amor lança fora todo o medo. Então, é interessante, ele não diz que é a coragem que lança o medo fora, é o amor. Isto é, o maior dos sentimentos. Quando você tem o maior dos sentimentos por você mesmo, pela vida, pelas pessoas, pela proteção à vida, pela proteção ao próximo, isso naturalmente ocupa os espaços que seriam do medo. Esse é o medo, eu falei aqui, João Fabiano, sobre o medo individual, né? Mas eu quero avançar aqui para o medo comunitário. O medo comunitário é extremamente mais danoso do que o medo individual. E é sobre isso que eu fiz o artigo. Aos nossos conflitos pessoais, nós temos respostas mais fáceis de administrar. Administramos mais fácil o desemprego nosso do que um desemprego em massa. Administramos mais fácil uma enfermidade dentro da nossa casa do que uma no mundo inteiro. Administramos com maior facilidade uma crise conjugal do que se fosse um drama para o mundo inteiro no mesmo momento. Então, os temores interiores são mais fáceis de ser administrados do que aqueles que se transformam em comunitários, né? Existe o chamado surto, a epidemia e a pandemia. Então, nós estamos hoje numa pandemia. Ela já não tem fronteiras, já não depende de espaços geográficos nem de climas diferentes. Nós estamos com um vírus que veio para o mundo inteiro na mesma época, para todas as raças, tribos, nações e climas. E, aliás, foi um professor da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, o Lawrence Gostin, que diz o seguinte: ele faz um trocadilho com a semântica da palavra pânico. Então ele associa pânico à pandemia, né? E apesar de que não é esta a semântica exata, não é nesse contexto, mas ele faz esse trocadilho associando muito bem pânico com pandemia. E se a gente lembrar da mitologia grega, nós vamos ver, João Fabiano, que o Pan era o deus do medo. E é interessante que na mitologia grega, o único deus que morre é o deus Pan, o deus do medo. Então, fica aqui já uma pequena mensagem de esperança, né? Apesar de que ela vem apenas do lendário, né, da mitologia grega, mas de que o medo passa, né? Pandemia vai passar. O mundo já passou por algumas pandemias, umas piores do que as outras,
em contextos diferentes, né? Eu acho que você já ouviu falar, né, você que está assistindo, sobre a gripe espanhola. Então, a gripe espanhola veio aí em 1918, né? Foi isso. E é interessante que ela motivou muitos cidadãos ao suicídio. E também teve assim um índice de contaminação altíssimo no mundo inteiro. Se não me engano, na peste negra foram 200 milhões de pessoas que morreram. Na gripe espanhola foi algo em torno de 60 milhões de pessoas que morreram. E então foi um pânico, um medo generalizado, o mundo com medo. Outra ocasião que o mundo teve medo foi na depressão, na Grande Depressão de 1929. A grave crise econômica que quebrou a Bolsa de Nova York do dia para a noite, ou da noite para o dia, proporcionou a falência de milhares e milhares de empreendedores. E é interessante a resposta que alguns deram, era o suicídio em lugares públicos. Pessoas que iam à falência e tentavam tirar a vida em lugares públicos em forma de protestar, mas a pergunta é: protestar contra quem? Contra o quê? Então as massas são infinitamente mais atingidas, sugestionadas com o medo coletivo. Esse é o medo coletivo. Um exemplo tragicômico do medo coletivo é que em 1975 foi lançado um filme chamado Jaws, que é o Tubarão. E é um filme que de Steven Spielberg, foi, acho que até, se não me engano, foi premiado e foi assistido pelo mundo inteiro. E é interessante o tipo de medo que esse filme gerou na comunidade. As pessoas começaram a parar de ir na praia a partir do filme, né? E pasmem, alguns deixavam de entrar na banheira ou entrar na piscina por causa do medo de tubarão. E psicanalista e sociólogo George Michaels, desculpe, ele explica que existe o pânico classificado como uma doença, um transtorno mental, mas ele pode facilmente também se tornar subjetivo quando quando existe uma mídia por trás trabalhando informações, e pior agora com fake news e tantas outras situações, né? Então esse é o medo coletivo. Pastor, vou interrompê-lo um pouquinho para a gente colocar aqui nessa conversa também, nesse bate-papo, a nossa querida professora, doutora Mary Profeta. A importância da presença do reverendo Kopesca, né, das suas palavras. Depois ele trará também uma palavra de esperança, né? A gente já antecipa aqui a solicitação ao final de algumas dicas, né, do reverendo Kopesca para conter esse medo, né? Para enfrentar essa pandemia, né? E não se desesperar, né? pela força do medo. Mary Profeta. Boa tarde, reverendo. Um prazer tê-lo aqui. Boa tarde. Ouvi-lo é sempre um sinal de esperança, mesmo tendo medo. Eu vou colocar um quadripé para o senhor fazer uma análise. Medo, pânico, fé e amor. Mas eu tenho um questionamento. As pessoas, quando são entrevistadas, pessoas famosas que a gente vê pela televisão, quando perguntada o que você tem medo, ela diz: de morrer, de ficar doente, perder alguém da minha família. Então o medo, dentre esses 3.600 que eu nem quero conhecê-los, não quero conhecê-los sim. Muito interessante esta colocação, porque eu nunca ouvi dizer sobre isso, né? E também
vamos pensar numa família, na atual situação de pandemia, uma família cujos pais, isso é real, estão desempregados e tem lá 4, 5 filhos, e eles estão passando bastante necessidade e não têm esse acesso a tudo isso que muitos têm, que é da proteção, do álcool, da máscara, etc. e tal. E esse pai e essa mãe diz: eu tenho muita fé em Deus, mas os meus filhos estão passando fome e eu estou enlouquecendo. Eu não sei como eu vou resolver isso. O que o senhor tem a dizer sobre essa situação? E não se esquecendo do meu quadripé. Tá. Eu anotei aqui o quadripé. Obrigado, doutora Meire Profeta. Né? Minha saudação à senhora. No início aqui, por um lapso, eu fiz a minha saudação e não a incluí. Me perdoe. É porque está em outro estúdio, em outro ambiente. Se estivesse aqui no mesmo, né, pastor? Mas é bom te ver novamente. A gente já se encontrou em alguns eventos aí da prefeitura, ou do estado, né? Isso. É uma alegria revê-la, doutora. Prazer. Bom, vamos lá. Eu vou responder aqui por fatias, pode ser? Pode. Vamos lá, então. Bom, após aquele fatídico atentado de 11 de setembro de 2001, constatou-se que a população, a partir daí, se transformou. Houve uma transformação na população norte-americana, principalmente vindo do centro dos Estados Unidos da América para o leste. Tipo de transformação. As pessoas andam mais rápidas, falam menos com estranhos, têm mais etnofobia, quer dizer, medo de certas etnias, principalmente o que diz respeito a árabes e tal, em que se pese o fato de um preconceito, por vezes, infundado, porque a maldade ou o bem está no coração da pessoa em si, do indivíduo, né? E não de uma determinada etnia ou não. Mas é um fato, medo coletivo transforma pessoas. Agora, falando sobre o quadripé, né? Nós temos uma equação que nunca foi encontrada nos outros tantos dilemas que passamos, como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial e a gripe espanhola, ou a Primeira Guerra Mundial. A tendência de um pânico generalizado, doutora, é muito maior agora. Por quê? Explico. Né? Nós temos o isolamento social. Praticamente grande parte, né, da população mundial está em isolamento. Mas isso somado a uma gama de informações. A pessoa fica isolada e fica recebendo notícias, informações pela internet ou pela TV ou pela rádio. Assim, é uma carga de informações muito grandes, somando ao fato do isolamento. Isso gera pânico, né? Pode fazer um teste, né? Se você abrir agora o seu WhatsApp nos grupos em que você está, ou ligar a TV nas principais redes que tem noticiário e tal, Covid-19, isolamento, Covid-19, a política em torno disso, e tudo isso então gerando a pessoa isolada e tendo uma carga de informação. Nós temos também outra soma nessa equação. Muitas especulações somada à escassez de respostas, né? Então, isso gera uma ausência de referência. Um monte de gente superdimensionando o problema, um tanto outro de gente lançando fake news, e isso gera uma subjetividade. Você fica sem referência, você pensa o que quiser pensar.
né? O vizinho vai pensar uma coisa, você outra, o parente outra. Temos o medo individual somado ao medo coletivo, que já falamos sobre isso. Isso gera desespero. E aí uma última soma. Nós temos a insegurança econômica somada à polarização política. É o nosso caso aqui no Brasil. E isso gera tendência à culpabilidade, né? O que já estamos vendo, né? Gente dizendo a culpa é de X, a culpa é de Y, a culpa... veja bem, é um momento que o mundo não sabe o que fazer. Os principais governantes do mundo não sabem o que fazer. Então, pôr a culpa em quem? Pôr a culpa no ar, na respiração, ou né? Espera pelo menos tudo acalmar e a poeira baixar, para ver essas questões, se o vírus veio de laboratório ou não, e aí por diante, né? Mas é um fato, essa somatória do pânico, mais da ausência de referência, mais do desespero e da tendência a culpar, pode desencadear em 2 sintomas, assim, ou um ou outro, depende da personalidade, alguns ódio, outros depressão. E é fato, nós só vamos ver os resultados disso nas emoções, o resultado de um medo coletivo nas emoções coletivas daqui 60 dias. É comprovado pela psicologia do comportamento social de que após um grande evento de impacto, 60 dias depois é que pode-se começar a avaliar, mensurar as sequelas. Para tanto que quando acontece essas tragédias como lá do Haiti, terremoto, ou então aquelas enchentes lá da Serra do Rio de Janeiro, da região serrana, as igrejas ou os psicólogos ou as ONGs querem ir para aconselhar, para ajudar, para dar amparo, e os bombeiros dizem não, fiquem, se preparem para vir daqui 60 dias, porque agora é o nosso trabalho, realmente o trabalho do bombeiro, da defesa civil, o trabalho dos médicos, dos hospitais e tudo mais. Aí a hora que chegaria o trabalho das igrejas, dos padres, pastores, missionários e tal, 60 dias depois a mídia já parou de tocar no assunto, já não existe mais, só que aí que seria o exato momento em que os impactos emocionais começam a fazer o seu efeito. E aí começam os grandes índices de síndrome do pânico, de depressão, de angústias, insônia, surtos mentais, o que mais? Suicídios, né? Então, sobre o tripé, né? O medo, como administrar. Realmente a senhora tocou num ponto aqui que é um problema nos países mais pobres, como o Brasil, Equador, por exemplo, lá como administrar aquela questão tão trágica, né, do Equador, lá em Guayaquil, que mais? Na Índia, né, o isolamento social na Índia, que sentido faz trancar pessoas, ou então nas comunidades do Rio de Janeiro e São Paulo, como trabalhar essa questão do isolamento no meio da pobreza. Nós temos problemas a mais para lidar do que Estados Unidos, Itália, outros tantos países, né, que estão tendo a Covid. Nós temos, além disso, o problema social, o abismo social. Daqui a pouco eu vou falar sobre a resiliência, né? Guarda esse primeiro tripé, né? Esse primeiro quadripé, esse primeiro apoio do quadripé, do pânico,
falei, né? Devo também falar daqui a pouquinho sobre como podemos administrar como sociedade a questão do medo generalizado, o medo sociabilizado, aliás, o medo coletivo, né? Fé e amor. Bom, falei sobre o amor. O amor lança fora todo o medo. Todas as vezes que nós entregamos a vida para uma causa, nós temos menos medo. Nós sabemos que a vida está fazendo sentido. Então, quando temos sentido na vida, nós enfrentamos as intempéries e até os perigos com mais determinação. Bem, o Ponto de Vista recebendo nesta tarde de sexta-feira, 17 de abril de 2020, o reverendo Marcos Kopesca. E nós estamos recebendo aqui algumas mensagens, o Andorinha já vai participar com a gente também, né? Daqui a pouco algumas dicas do reverendo, né, para como enfrentar esses medos, como enfrentar esse momento de pandemia e não perder a calma, a tranquilidade. Ele já antecipou que vai falar da resiliência. É muito importante, né, essa questão da resiliência. Há poucos dias até falamos aqui sobre a resiliência também, né? E quero aqui agradecer ao amigo, o Dr. Divino de Castro. Ele mandou a mensagem: parabéns, Marcos é um sábio, pastor amigo, dedicado à sua missão, tem as qualidades próprias dos entes superiores. Forte abraço. Obrigado. Meu abraço ao Dr. Divino de Castro e à sua família. Doutor Divino e família, o nosso abraço também. Só uma informação para você que está digitando aí no Facebook, comentando, muito obrigado. Muitas pessoas participando, em razão da presença também do reverendo. A gente tem pessoas diferentes que estão hoje acompanhando, participando com a gente, né? Nós agradecemos muito, sejam todos muito bem-vindos sempre, né? Aqui no programa Ponto de Vista. Uma informação, os emojis, eles não aparecem na tela. Então, por exemplo, a Juliana, ela mandou um emoji aqui que para mim, eu não sei muito de emoji, mas acho que representa aplauso, né? Mas quando a gente coloca na tela, Juliana, aparecem só os quadradinhos ali. Os emojis, não sei por que razão, não aparecem, somente quando for digitado algum texto, né? Aí eles aparecem. Mas agradeço aí a Juliana também participando. Uma outra pessoa que deixou aqui um emoji foi a Ana Saad Brunati. Olha, Ana, vou até publicar aqui para ver que você realmente mandou aqui o seu emoji. Me parece que são aplausos também, mas só aparecem os quadrinhos ali, né? Não aparecem os emojis, né, nesse formato aqui. E tem mais mensagens chegando, a gente vai colocando aqui no ar, agradecendo sempre, né? Agora, quem é? A Cláudia Monteiro Gonçalves. Ela diz: bom ouvir, né, o pastor Kopesca, né? Muito obrigado aí a Cláudia. Também temos aqui mais uma mensagem, vamos ver, vamos colocar no ar. Guima Bernardo. Boa tarde a todos. Parabéns ao Jô Fabiano pelo programa e ao pastor Kopesca pela boa palavra, né? Muito obrigado, Guima Bernardo. Juliana Aldi Giannoni, que bênção, né? Obrigado, Juliana, uma boa tarde para você também, né? Temos aqui mais uma, Elaine Torres diz: boa tarde, reverendo Marcos Kopesca, o nosso abraço. Eduardo Rocha e Elaine. Tem mais, vão chegando aqui as mensagens, a gente vai registrando aqui também no programa Ponto de Vista. Sim. Sempre agradecendo a todos, né, que participam aqui no facebook.com/TV Cidade Marília, canal 9. Maria Isabel Olea Costa. Sabe as palavras, como é bom ouvir o Senhor. Mais uma mensagem. Nanda Capellini.
Sabe as palavras sempre, pastor. São as mensagens que a gente vai publicando com muito carinho. Algumas a gente lê, outras a gente só mostra aí, coloca a tarja aí na tela, mas agradecemos a todos. Repórter Andorinha, o seu boa tarde aqui ao nosso querido reverendo, né, o reverendo Marcos Kopesca. Oi, Andorinha, é você. Reverendo Marcos Kopesca. Oi, Andorinha, é você. Boa tarde, pastor Kopesca. É um prazer estar recebendo o senhor aí no estúdio. Infelizmente, eu, no meus 74 anos de idade, tenho que ficar no meu isolamento, além de ser cardíaco, né, já ter cirurgia. Eu estou até meio com ciúmes, porque estou vendo que o cartaz do pastor está superando o meu aí no programa Ponto de Vista. Mas como é bom, né? Como é gostoso ouvir palavras meigas, palavras direcionadas, palavras que vai direto ao coração das pessoas. E a gente, é claro, eu aproveito a oportunidade para agradecer todas essas participações, fazendo referência aí ao reverendo Kopesca. Reverendo, eu tenho 74 anos de idade, mas acho que não cheguei no fim da idade, não, no fim da vida, não. Porque não tenho medo desses medos que o reverendo classificou aí, do verde, do amarelo, de inseto, de algumas outras coisas. Não tenho medo, não. Não tenho medo do escuro. Sou uma pessoa mais ou menos tranquila. Não estou me sentindo fadigado aqui por estar mais de 30 dias aqui em casa, sem estar no programa. Claro que gostaria de estar aí ao vivo, mas não estou, como diz a pessoa, estressado. Não estou. Estou bem tranquilo, acompanhando os acontecimentos, fico aqui acompanhando as notícias, mas é muito importante a participação do pastor e as orientações. E eu vejo como mais importante ainda essas orientações que o pastor vai passar agora. Porque muitas pessoas que estão em casa, elas entram em pânico, que quer sair. Eu sei de algumas pessoas idosas que às vezes a filha, o filho, alguém tem que segurar porque quer sair, quer ir para a rua. Eu, graças a Deus, não tenho esse problema. Mas eu acredito que agora as colocações do pastor vai trazer mais alento justamente a essas pessoas que ficam intranquilas, que ficam nervosas, ficam afobadas, que ficam com aquela necessidade de sair para a rua. Grande abraço, pastor. Fico muito satisfeito com a sua presença. Esqueceu de me cumprimentar também, mas eu sei que eu estou muito longe daí. Um abraço, pastor. Mensagens que eu quero ler para o pastor, porque eu não sei se no monitor ele está acompanhando aí, pastor, acompanhou? Tem gente até de Praia Grande aí, olha. Sim. Nós tivemos o Denivaldo Selma, grande abraço ao pastor Marcos, bom demais ouvi-lo novamente. Depois Carmen Lúcia Rombi, Carmen e Ivan, da Praia Grande. Como é bom suas palavras, né? Nos dá alívio. Depois tem Kids Filhos do Aba. Sim, a rede de Kids. Parabéns pela iniciativa do programa Ponto de Vista em convidar esse pastor muito querido da nossa igreja em Marília. Depois a Vivian mandou um emoji aqui, mas não aparece também, Vivian. Tem que digitar algum texto aí para a gente colocar aqui. É a Vivian Benato, né? Coneglian. Depois nós tivemos aqui mais uma mensagem da Viviane Paz. Essa eu vou colocar agora no ar aqui. Viviane, né, ela mandou a mensagem: excelente explanação, parabéns, né? Marlene Bock, o que a Marlene mandou? Ela diz: bom demais ouvi-lo, pastor, né? Ricardo e Ellen mandando aqui também mensagem: parabéns ao programa, hoje mais do que especial, né? Deixa eu ver, tem mais uma aqui. Daqui a pouco a gente publica mais. Pastor, com a palavra então para concluir aí, acho que nós interrompemos um pouco a sua explanação, mas fique à vontade, pastor. Sim, minha saudação a todos que estão mandando as mensagens aqui, todos esses nomes aí conheço, são queridos da igreja. E ao vivo aqui estamos com o Azarias Evangelista, que veio conosco aqui acompanhando. Pois bem, também a minha saudação, Andorinha, ao senhor, né,
Fica quietinho aí que vai dar tudo certo, tá? Logo o senhor está aqui de volta com a TV, com o seu trabalho aqui em loco. Pois bem, uma coisa interessante, João Fabiano, é que o medo, o pânico ou alguns eventos nesta linha escrevem a história. Já explico. Bom, a gente imagina que o mundo passa a ter transformações na saúde e na economia apenas. Só que essa é uma visão simplista, é linear, ela não é um sistema. Você tem que olhar o mundo como um sistema inteiro, né? O homem, o ser humano, como saúde mental, espiritual, emocional e tudo mais. A economia, né? Como fonte de recursos para a educação, para a saúde, para saneamento básico e tudo mais. Então, mais interessante que eu li sobre o pensamento de um erudito britânico, ele é sociólogo, historiador, e é o Eric Hobsbawm. Ele escreve o seguinte, eu nunca tinha visto o pensamento dele, nunca tinha ouvido, né? E comecei a pesquisar a partir deste momento, e já me identifiquei com o trabalho dele, né? Ele diz o seguinte, que o mundo não é transformado por cronologia absoluta, isto é, virou o dia 31 de dezembro do final do último século, partindo para o outro, aí deu meia-noite, deu 1 minuto, começou o novo século. Ele diz que o mundo anda em ciclos que mais dizem respeito à experiência humana do que à cronologia. Por exemplo, ele diz o seguinte, que a Revolução Industrial delineou o século XVIII, foi de 1760 até 1840. Ele também defendeu que o século XIX só terminou com a Primeira Guerra Mundial. Foi o grande evento que pôs o ponto final, onde 30 milhões de pessoas morreram, e aí começa então um novo século. E neste ponto de vista de marcar o tempo com a experiência humana, o século XX só acaba então com o coronavírus, só acaba agora com essa pandemia que a partir de agora passa a escrever a história do novo século com outros valores, né? E já se prevê, né, os sociólogos do mundo inteiro já estão dizendo o que será o mundo após a Covid-19, o que será o mundo após a pandemia, né? Veja bem, nós estávamos então num período voltado à tecnologia. O foco era a tecnologia, a cibernética. Estávamos pensando já, nos preparando para automóveis autônomos, com índice de acidente quase zero. Já o mundo já está testando, já tem um advogado robô no Brasil, né? Em Recife tem um advogado robô. É interessante que a IBM desenvolveu essa plataforma e esse advogado robô, que é um programa, ele pode ler em 1 segundo 10 milhões de páginas ou melhor, desculpe, exagerei. Em 1 segundo, 10 mil páginas de processos, de constituições, de jurisprudências e tudo mais, e pode, inclusive, mais alguns minutos para frente, ele pode se dirigir pelo ponto de vista da ideologia do juiz que está naquele caso e dar uma resposta com 98% de possibilidade de acerto. E esse advogado robô tomaria o lugar, o espaço de outros tantos
advogados estagiários por aí. Não fique com medo, porque não vai chegar tão rápido assim isso de impacto. Mas o que eu quero dizer é que o mundo estava se preparando para ser um mundo diferente, né? Na medicina, cirurgias sem incisão, sem bisturi, o ser humano já se planejando para pisar em Marte e assim por diante. Daí, de repente, de um mês para o outro, né, de dezembro para janeiro, os valores mudaram. E aí, aqueles sonhos glamourosos, desafiantes da ciência, foram todos colocados de lado, em segunda ou terceira prioridade, e o que vem na prioridade 0 é justamente a preservação da vida, os valores de vida, de cuidado com o ser humano, cuidado com o próximo, e aí a importância do amor, né? Professora, entrando aí novamente no quadripé, né? O medo nos remete a uma experiência positiva também, de cuidado ao próximo e de dizer a vida não é só o sorriso, a ciência, a tecnologia, o conforto, a vida também é de olhar por aqueles que têm necessidades especiais, aqueles que nesse momento estão enfrentando dificuldades maiores, aqueles que têm a idade que os coloca no grupo de risco, imunidade baixa, pessoas que precisam de cuidados, senhoras, mulheres que estão grávidas, ou então com nenéns pequenos nos lares e tudo mais. Então a sociedade passa a se preocupar. Passa a se preocupar com esta pessoa que a senhora cita, ou pessoas, né, que estão nessa situação onde dependem da mão amiga para terem uma cesta básica. Nossa igreja, inclusive, tem trabalhado intensamente nesses dias, porque estamos acudindo pessoas, precisamos fazê-lo, né? Tenho, por exemplo, assim, pessoas que trabalham hoje para receber no fim da tarde e terem o alimento na mesa amanhã. São aquelas ocupações do auxiliar de pintura, o servente de pedreiro, a pessoa que trabalha num camelô ou que tem um trabalho que depende daquele dia ou daquela semana para se manter, né? É o vendedor ambulante e tudo mais. E que, assim, se não tiver o mantimento ali, não vai ter o que comer, não vai ter como pagar a água, a luz, as taxas, etc. E o quadro é bem pior. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que neste quadro, né, desperta-se o sentimento do amor e da fé também. É o ser humano se tornando um pouco mais humano nesta virada de século, entre aspas, conforme o historiador Eric Hobsbawm, que diz isso, que o século começa após um impacto que gere mudanças de conceitos na sociedade mundial. Bem, nosso tempo está esgotando, pastor. Reverendo Marcos Copesca, agradecemos aí a presença do reverendo, e para finalizar eu vou solicitar que ele passe então algumas dicas, né? Como enfrentar os medos e com resiliência e enfrentar essa questão da pandemia que nós estamos passando. Enquanto o reverendo falava, nós tivemos a participação, eu quero agradecer aqui o Paulo Gomes, nosso querido amigo Paulo Gomes, agradecer também o pessoal da Casa do Óleo, né, assistindo lá o programa, obrigado a vocês aí da Casa do Óleo, agradecer a Zilê, que deixou a sua mensagem, ao Júnior de Oliveira, o Luiz Oliveira, também o Major Marcelo Alves, também deixou aqui uma mensagem, a Isabel Nogueira também deixou a sua mensagem, e EV Asa IPI
né? É o que está escrito aqui, eu estou lendo da forma como aparece. Essa ainda não colocamos na tela, vamos colocar, né? São pessoas que se manifestaram aqui durante a fala do pastor. Depois ele vai receber uma cópia do programa, ou pode baixar lá no Facebook. No Facebook é fácil, né? O Azarias, né? O Azarias vai lá no Facebook, baixa o arquivo, aí o pastor vai ver com calma quem se manifestou durante a sua fala, porque enquanto ele falava, obviamente ele não pôde observar o monitor aqui. Mas a gente agradece a todos, né, que estão participando com a gente também. Para finalizarmos, então, o nosso tempo já esgotado, pastor, por gentileza, né, as dicas aí para quem está assistindo a gente. Nós temos pedido sempre a paciência, né, que procure enfrentar isso com tranquilidade, né. Tem lá um ditado que diz: isso passará, né. Quando está tudo ótimo, uma alegria, né, e isso passará. E quando está tudo ruim, está tudo péssimo, e isso também passará. Então a gente precisa entender e aceitar as coisas como elas são, né? Tanto os momentos de grande alegria quanto os momentos de grande tristeza. A gente precisa ter a tranquilidade, né, para passar, porque isso também passará. A mensagem, então, e as dicas do reverendo Marcos Kopesca nesse momento de pandemia. A vida não é feita somente de lauréis, de vitórias, de glórias, né? Ela tem os altos e baixos, né? E, aliás, a vida seria muito monótona se passássemos pela vida apenas ganhando. Então, são ganhos e perdas, vitórias e derrotas, e assim por diante. Momentos de perigo, momentos de bonança. Algumas dicas aqui, como que você que está no seu lar, né, pode enfrentar esse momento da pandemia. Vamos lá. Primeira dica: separe as informações verdadeiras das fake, né? As fake news. Escute isso, as pessoas são muito sensacionalistas, têm a tendência de acreditar naquilo que gera sensação. E o pior não é só acreditar, é ficar mandando, né? Então a gente recebe no WhatsApp o dia inteiro um monte de mensagens que, se for ler todas, né, você fica louco e vai surtar. Então, cabe aqui uma palavra de um amigo meu, pastor Ricardo Gondim, que diz o seguinte: cuidado, quanto mais uma mentira é parecida com a verdade, tanto mais perigosa ela é. Repito, quanto mais uma mentira é parecida com a verdade, tanto mais perigosa ela é. Nós devemos encher a nossa mente com aquilo que é positivo, que o apóstolo Paulo diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor nisso, pensai. Então, pense naquilo que é louvável, aquilo que traz virtudes para a sua vida, né? Então, uma família, por exemplo, reclusa na pandemia, pode desenvolver alguns trabalhos em família. Nós lá pegamos um quebra-cabeça de 5.000 peças e estamos lutando ali para montar o nosso trabalho de família inteira, né? E depois também os trabalhos de ler e de montar palestras e revisar livros e tudo mais. Então, cada um precisa ter aí algum projeto na sua casa e não se entregar às fake news. Também cultive a resiliência. O que é isso? É um termo que veio da física e ele foi pensado pelo comportamento humano, pela psicologia. A resiliência é a capacidade de um corpo de sofrer um grande impacto ou uma pressão e depois voltar ao seu estado original. Se você exerce uma grande pressão sobre um objeto de vidro, ele vai quebrar, nunca mais volta ao estado original, porque o vidro não tem resiliência. Mas a borracha tem. Você vai nesses lugares aí onde adestra cão, pitbull, rottweiler, eles têm aqueles pneus de motocicleta e jogam o pneu, o cão vai, morde, o outro puxa, e no final do dia, aquele pneu está do mesmo jeito, ali pronto, para no dia seguinte continuar o treinamento.
E há uma palavrinha na Bíblia aqui que nos ajuda bastante nessa questão da resiliência. O apóstolo Paulo, que passou por tantos impactos na vida, inclusive naufrágios, prisões, açoitamento, morreu martirizado e tal, mas ele escreve quase no fim da vida o seguinte, olha que coisa: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como sei também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, de abundância ou de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Está lá na Epístola aos Filipenses. Ele começa a resiliência dizendo: aprendi a viver. A resiliência é um aprendizado, é um treinamento. E por vezes Deus nos coloca em momentos difíceis para que a gente seja treinado, né? Treinar. O que precisa olhar num tempo em que você não pode fazer nada? Você não pode mudar o quadro do mundo. Você não pode mudar o quadro do Brasil nesse momento. O que você tem que fazer? Seguir as orientações com paciência, aguardar e não se deformar emocionalmente. Aí está a resiliência. Aprendi, treine isso. E ele diz, viver contente. A palavra grega que aparece aqui no texto original da Bíblia diz o seguinte, autarqués, que dela vem a palavra autarquia. Quer dizer, há um governo, mas há uma autarquia. Você pode ser independente aqui, mesmo estando debaixo do governo de Deus, você pode aqui decidir se vai se deformar emocionalmente, se entregar à amargura, à depressão, à angústia, ou se vai ter paciência para guardar esse momento. Então você tem uma autarquia pessoal, né? Isso é resiliência, você olhar para a vida e dizer, eu posso decidir aqui se eu vou para frente ou eu aguardo quietinho o que vai acontecer, né? É o governo autônomo. E também em toda e qualquer situação, mesmo nos picos ou nos vales, na abundância ou na escassez, no meio de tudo isso, precisamos nós ter resiliência, quer dizer, sofrer o impacto e sair depois dizendo, olha, tive perdas, mas aguentei, estou aqui de volta para a vida. Então, se você está na idade de risco, aguente firme no seu lar. Se você tem problemas de saúde, fica quietinho, exagere nos cuidados, no álcool gel, em todas as determinações, não receba visita, não faça visitas para os lares, não saia na rua, evite o mercado, evite as andanças e tudo mais, né? Outra coisa, a gente precisa lembrar que a história é um sistema e não são pontos. Aquilo que nós falamos, o Jô estava lembrando, isso passa, isso também vale para a história. Sempre depois dos grandes períodos de de grandes depressões mundiais, vem períodos de bonança, períodos onde o mundo se reconstrói, os desafios voltam a acontecer, sempre após as grandes catástrofes vêm os grandes empreendimentos de reconstrução, e quanto maior isso, de maior forma isso atinge o mundo, isso também, de uma melhor forma, se dão as mãos. Ontem eu estava assistindo a Itália recebendo o pedido de perdão da comunidade europeia, né, por causa de não terem dado o devido apoio na primeira semana em que eles pediram, a Itália pediu. Então, é muito nobre isso, né, um pedido de perdão em nome da comunidade europeia. E eu quero encerrar a minha fala agora, se posso fazê-lo agora, né?
Vamos só agradecer os demais convidados Sim. e aí eu deixo a última fala, a última consideração para o reverendo, pode ser? Então vamos agradecer, olha, tempo já bem esgotado, o comandante Mor autorizou a gente extrapolar um pouco. Não, o reverendo Marcos Copesca está aí, pode ficar vivo aí o tempo que for necessário. Então tá bom, um abraço ao doutor Cassiano, diretor aqui do canal, né, sempre apoiando também a nossa programação, né? Mary Profeta, minha querida Lady Mary, muito obrigado. Olha, só elogios ao programa de hoje aqui, muita gente nova chegando, participando com a gente também, e nós só temos a agradecer. Antes da despedida da Mary, registrar aqui, o Tomate mandou uma mensagem que ele recebeu. O Tomate participa com a gente aqui frequentemente também. Ele recebeu de alguém a seguinte mensagem: Rodrigo, parabéns pelo programa, sabedoria e tranquilidade que o pastor passou, né? Então o Tomate está passando para a gente perguntando qual é a igreja. É a Terceira Presbiteriana Independente de Marília, né? Obrigado aí ao doutor Rodrigo Tomate também. É lá de Garça, por e-mail, não, por WhatsApp, veio a mensagem de Garça. Zilda, da cidade de Garça, é a primeira vez que manda aqui um WhatsApp para a gente. Ela diz: estou assistindo o programa, estou gostando muito do assunto com o reverendo. Parabéns. Obrigado, Zilda, aí em Garça também. O final 00 aqui mandou uma mensagem, a questão das máscaras, né? O nome dele é Marco. Olha, Marco, por gentileza, retorne na segunda-feira, se possível, essa mensagem, porque é a respeito do decreto, do uso das máscaras. Aí a gente tem mais uma pauta para a gente falar na próxima segunda, que hoje já não temos mais tempo, mas agradeço muito a você pela sua atenção com o nosso programa. Mary Profeta, querida Mary, obrigado mais uma vez, ótimo fim de semana, até a próxima sexta pela internet. Não, a Mary tem um estúdio aqui do lado também, montaram um estúdio para ela aqui do lado. Mary, bom fim de semana. Obrigada ao reverendo pelas sábias palavras, pelos sábios conselhos, né? E isso vai nos levar, eu tenho plena certeza, a desenvolver mais a nossa espiritualidade, ao nosso lado cristão, o nosso amor e a nossa fé, porque é o que precisamos muito, principalmente neste momento. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, grande abraço a Andorinha, ao comandante Mor, e a todos os nossos queridos amigos telespectadores que nos acompanham nas diferentes mídias. Tenham todos um ótimo final de semana e fiquem com Deus, e estarei aqui na sexta-feira, se Ele assim o permitir. Uma boa tarde. Ok, Mary, muito obrigado, a professora Mary Profeta. Repórter Andorinha, não vamos embora porque você já está na sua casa, né, Andorinha? Então, olha, fique aí, Andorinha. Andorinha foi o que eu conheço, foi a primeira pessoa a se isolar aqui na cidade que eu conheço, foi a primeira. Repórter Andorinha, bom fim de semana, até segunda. Olha, não vamos fazer ponte não, hein, Andorinha? Fique em casa, mas participe com a gente na segunda-feira também. Um abraço, Andorinha. Um abraço, João Fabiano, né? Um abraço para Mary Profeta. Pastor, um abraço para o pastor. Mas, João, eu anotei aqui, eu gostaria até que talvez aí vai ficar difícil para você localizar a mensagem do Major Marcelo Santos, que é comandante do 10º Agrupamento de Bombeiros aqui na cidade de Marília, e ele fez um comentário muito bacana sobre a participação do pastor Copesca. Pastor, muito obrigado, e a gente fica sempre feliz, né, quando vem esse tipo. Eu vi aí numa mensagem, eu consegui ler enquanto o pastor falava, enquanto os outros canais de televisão ficam aterrorizando, pondo notícias dramáticas, ruins, o Canal 9, o programa Ponto de Vista, traz aí a participação bacana do pastor, trazendo essa palavra de carinho, essa palavra de esperança, essa palavra de sabedoria, então, a todos nós. Um grande abraço. Bom final de semana, pastor. Bom final de semana para todo mundo. E até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau. Transmita, por gentileza, o meu forte abraço ao pastor, pessoa que admiro pelo conhecimento e atitudes. Parabéns pela entrevista maravilhosa. A outra mensagem que o Andorinha também destacou hoje,
Todas elas a gente agradece, né? Mas essas duas chamaram, né, a atenção. Sim, um abraço ao Major. Do repórter Andorinha. O Paulo Gomes, que disse: enquanto demais programas ficam debatendo quem está certo ou errado, a TV Cidade traz uma pauta de ajuda e tenta tranquilizar a todos. Parabéns, Jô. Nosso pastor é uma bênção. Né? Obrigado ao Paulo Gomes também. Paulo Gomes. Pastor Reverendo Marcos Copesca, foi uma alegria recebê-lo aqui. Aqui é sua casa, o senhor já participa com a gente na programação, com os programas, né, que a gente já citou aqui. E também já participou do Roda Marília, com o Cassiano, né, e hoje, pela primeira vez aqui no Ponto de Vista, a gente espera recebê-lo mais vezes. Muito, muito obrigado mesmo pela sua presença. Um ótimo fim de semana, pastor. Que isso, a alegria é minha, né? E também o meu abraço a todos que assistiram, mandaram as mensagens, todos queridos, conhecidos, né? Eu vi ali na tela que a minha tia Ruth, lá de Araucária, Paraná, também está acompanhando aí, né? E toda a família lá. Um abraço a todo o pessoal. Pois bem, um abraço, Jô Fabiano, doutora Mary, doutor Cassiano, obrigado, e também ao amigo Andorinha, obrigado. Mas eu quero encerrar aqui com a quarta parte, doutora, do quadripé que nós combinamos, a fé. A Bíblia diz que a fé é a capacidade que temos de crer naquilo que ainda não vimos, mas esperamos. A fé também tem a ver com a paciência, com a resiliência, com a espera. A fé tem a ver com o aguardar em Deus resilientemente o que Ele tem para as nossas vidas. E a fé é justamente aquilo que preenche os espaços para que não haja ansiedade, desespero, pânico. Aliás, um místico do passado que dizia isso, que fé e ansiedade não ocupam o mesmo espaço no mesmo tempo. Ou você tem fé ou tem ansiedade, as duas coisas não vai ter. E nesse momento nós precisamos de fé. Nós precisamos de fé. E há uma canção que eu quero ler a letra dela aqui, uma partezinha, apenas alguns versos, e aí encerrar. E essa canção é escrita por Ira Stampel, que foi cantor e acompanhava o grande evangelista Moody nas cruzadas evangelísticas há 200 e tantos anos atrás, e ele escreveu os seguintes versos: nada sei sobre o futuro, mas Jesus me guiará. Pela tempestade forte vejo a luz dos altos céus. Nada temo do futuro, pois Jesus comigo está. Hoje sigo decidido, pois eu sou um filho seu. Muitas coisas não compreendo, amanhã traz provação, mas um doce amigo tenho que segura a minha mão. Nada sei sobre o futuro, mas Jesus me guardará. Se das aves ele cuida, de mim sei que cuidará. E andando no caminho, seu poder me cercará, e o ataque do inimigo nunca me atingirá. Não tenha medo do futuro. Confie em Deus, isso é fé. Que Deus abençoe você nesses dias difíceis pelos quais passamos. Exerça a sua fé, confie em Deus, exerça o amor ao próximo em meio aos dias difíceis. E todos nós vamos passar e vencer. Que Deus abençoe. Muito obrigado ao reverendo Marcos Copesca, trazendo essa mensagem tão importante durante todo o programa, com tranquilidade, né, levando uma palavra de esperança, de fé, às pessoas que acompanham o nosso programa Ponto de Vista. Olha, mensagens ainda que chegam. Obrigado, programa Ponto de Vista, por trazer um homem de Deus para nos dar um alento e nos trazer mais fé por tempos futuros. José Valdeir Serafim. Temos aqui também
a mensagem da Zilda, né? A Zilda mandou aqui: quero mandar um abraço à minha amiga Mary Profeta. Mary, diga ao pastor que não me apavora, porque tenho fé. Abraços, né? Carlos Norberto também manda aqui abraços ao amigo Copesca. Muito obrigado ao Carlos, né? Também está aparecendo aí na sua tela. Maria Isabel Oleia Costa disse amém, né? Após a mensagem, as palavras do reverendo Copesca. Obrigado. Olha, todos vocês, hoje batemos recordes, né? Batemos recordes aqui de mensagens pelo Facebook. E queremos sempre vocês participando com a gente também. Muito obrigado. Obrigado, Andorinha, Mary, o comandante, ao comandante Mor, né? A todos que participaram com a gente, o nosso muito obrigado. Gente, resiliência e fé, né? Fé em primeiro lugar e resiliência nesse momento é muito importante. De coração mesmo. Fiquem todos com Deus. Até segunda.